mais um vlog. Pois é, e este começa no primeiro dia do outono. Adoro. Vocês sabem que eu adoro. Até já pus aqui mais umas estudinhas na cozinha. De manhã estive a fazer o arranjo do outono. Até fiz assim uma pequenina live, foi só ao mesmo tempo de fazer o arranjo, foram 6 minutos. Depois deixei gravado para o arranjo que está ali. Eu já vos mostro como é que ele está. Pronto, já é para o almoço. Almoço é uma comidinha super rápida, porque assisti. Mas pronto, entretanto, eu coloquei lá pelo YouTube uma perguntinha, se vocês queriam que eu partilhasse com vocês como é que eu me organizo lá pelo YouTube, no caso na aba da comunidade, né? Como é que eu me organizo para receber cá em casa uns amigos, tipo, para um jantar de amigos. E vocês disseram que sim. Então, eu agora vou partilhar um pouquinho sobre isso. Acho que vamos nos sentar ali no chão da sala, como eu costumo, e falamos lá uns 5 minutinhos. Pronto, por isso, bora lá. Então, muito rapidamente, porque lá está, depois quero sair. Como é que eu me organizo? Então, a primeira coisa, e pode parecer assim, mas tu vais de férias ou vais fazer um jantar para amigos? Que é o tempo. E não, eu não ponho a mesa no exterior, nunca ponho, mas algumas comidas cá em casa ficam dependentes do tempo, como é exemplo do churrasco, qualquer para fazer churrasco convém que esteja bom tempo, por exemplo. Eu sei que não, pode não ser o caso para toda a gente, porque podem ter essa área coberta e, portanto, podem fazer a qualquer momento, mas para nós não, nós fazemos lá embaixo à beira da garagem e depois é que trazemos as coisas para cima, então para poder fazer tem que estar sol. Se não estiver sol, nós não conseguimos fazer. E depois, não só para essa refeição em específico, porque se fosse só por isso, não havia aqui questões, que é o quê? Eu também gosto de perceber como é que vai estar o calor, né? Principalmente em dias de verão, portanto, estes últimos dias mais quentes. Há comidas que não sabem tão bem, assim, tão quentes, sabem? Há dias em que fica mesmo aborrecido comer assim, então eu posso optar por outras coisas. Então eu gosto de ver, assim, como é que vai estar o dia em que nos vamos juntar por estas razões. Portanto, a primeira dica é ver o tempo. Para mim faz todo sentido, para vocês podem não fazer, ou podem, entretanto, perceber e verem que sim, não sei. Eu acho que faz sentido. Depois, a segunda dica é perceber quem são os convidados. Pronto, porquê? Várias razões. Dentro desta segunda questão, desta segunda forma como eu me organizo, como já são pessoas, no caso, que vêm cá jantar frequentemente, ou nós lá, portanto, já isto indica aqui uma coisa que é, estes amigos, no caso, que nós vamos receber, é tudo, gente, é da casa. Estão a perceber o significado, o tipo, são aqueles amigos que eu vou à casa deles, eu descalço-me, ponho os sapatos à porta, ando descalço dentro de casa e está tudo certo. Preciso ir à casa de banho, vou à casa de banho, já não é preciso, às vezes ainda digo, mas já não é aquela coisa de, olha, importas-te que vá à casa de banho, assim, não tem problema nesse sentido. Portanto, existe aqui uma afinidade um bocadinho diferente nesse sentido, pronto. E não só por conta destas coisas, também é preciso perceber quem são nossos convidados por outras duas razões. O ajustar todo o jantar que vamos fazer, ou seja, têm alergias, têm restrições, os gostos, este para mim é o pior, não é? Que é assim, ninguém come igual a outra pessoa, não é? Mas há pessoas que até comem de tudo e há pessoas que são um bocadinho mais esquisitas, e vamos aplicar o termo que é o real nas comidas, pronto. Então é importante perceber aqui um bocadinho. Quando nós fazemos assim a primeira vez para os amigos, mas ainda não sabemos muito bem, assim, é um bocadinho mais difícil. Mas eu não vejo problema em questionar, olha, vou fazer uma comida que leva isto ou aquilo, vocês gostam? Ou até a proteína principal, por exemplo, há pessoas que não gostam de bacalhau, há pessoas que não gostam de pota, há pessoas que não gostam de frango, há pessoas que não gostam de pato, sei lá. Estou a dar aqui vários exemplos, não é? Então, tentar perceber caso vocês ainda não saibam. E, por exemplo, neste caso em específico, nós temos isto. Temos o quê? Temos uma restrição. Não são alergias, mas tem um dos nossos amigos não lida muito bem com coisas com leite, ou seja, mesmo que sejam natas. E depois, mesmo que eu faça, porque já experimentei, não é? Porque lá está, já vamos... Mesmo que eu faça a substituição, por exemplo, para origem vegetal, são pessoas que não... Sabem? Não apreciam muito. Ou pelo menos um deles não aprecia muito, não é? Pronto, portanto isso é preciso terem atenção. Outra coisa, por exemplo, não são aquele tipo de pessoas que, como eu, adoro ter uma salada, ou eu sinto necessidade de ter uns legumes para acompanhar a maioria das comidas. Há comida, por exemplo, uma massa, independentemente do tipo de massa, eu não sinto necessidade de ter um vegetal, pronto. Mas há outras comidas que sim, que tipo, é quase obrigatório ele ter que lá estar, sabem? Pronto, então isto também faz aqui alguma influência.
Pronto, estas são as primeiras dicas sobre isto. Depois, em terceiro, o que é que eu faço? Já não é bem dica, mas a terceira coisa que eu faço é pegar na minha lista daquelas refeições que já são assim as mais frequentes a fazer ou aquelas que penso que possa fazer, porque assim, há refeições que nós até podemos fazer bem, mas que eu não vou servir. Vou dar um exemplo hipotético, mas tipo, até podemos fazer boas omeletes, mas eu não vou fazer um jantar de omeletes, ok? Pronto, nesse sentido. Então, eu tenho aqui a minha cábula, que é uma listinha de algumas refeições que a maioria já testei, outras ainda não testei para toda a gente, né? E depois eu vou ler, vou-vos dizer as que eu tenho aqui, para ficar aqui ideias, sugestões, muito simples, ok? Não são aquelas especiais, não é tipo para fazer aquele jantar assim mesmo para ficar queixo caído, não é um jantar tipo típico de uma altura do ano, por exemplo, não é um jantar de Natal, não é um jantar de Páscoa em que há alguns elementos característicos, ok? E são coisas, regra geral, são refeições as que eu aqui tenho mais acessíveis, está bem? Se bem que há uma outra coisa que uma pessoa até pode gastar mais um bocadinho, mas pronto. Mas são refeições também acessíveis, não é? Que é para, pronto, correr bem. E está sempre bem. Pelo menos para as pessoas que nós cá, com quem nós nos damos e quem cá recebemos, está sempre bem. Então, da terceira parte, que é selecionar então qual é que é a refeição que vamos fazer. Eu tenho uma lista que recorro com algumas ideias, excluo logo aquelas que, portanto, tendo em conta o ponto 2, não são boas opções para as pessoas que vamos receber, e depois vocês podem ver aquilo que já têm por casa, a altura do ano em questão, pronto, essas coisas todas, e escolher. A mesma coisa é o terem atenção aqui, mas pronto, isso é a quarta dica. Essa é a quarta dica que está aqui associada à terceira, mas eu vou já dizer antes de ler, se vocês não se importam, que é perceber se têm forma de fazer a receita, ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo à sorte. Existem determinadas comidas que eu faço que preciso, por exemplo, de um tacho específico. Tenho um tacho específico para essa comida, ou consegue levar esse tacho a capacidade que eu vou precisar de confeccionar? Pronto, pequenas coisinhas assim que são importantes de ter em atenção. Pronto, então, as sugestões. Massa à bolonhesa, massa à carbonara, churrasco, tapas aperitivos, não é? Aquelas comidinhas assim mais aperitivos, rolo de carne, bifes com molhinho de cogumelos e bacon e puré, e os bifes podem ser de frango, podem ser de peru, podem ser de carne de vaca, não é? Para vocês entenderem. Francesinha, bacalhau à brás, né? Que é aquele com a batata palha, assado, o picadinho, aqui o picadinho é tipo uma cena que leva um molho de género da francesinha, leva febra, linguiça, salsicha, pronto, estou assim a pensar porque eu acho que isto tem outro nome. Pica-pau? Não sei, pronto, não sei. Mas aqui isto chamamos picadinho. Carne de porco alentejana, bifanas, tantas bifanas, aquelas de molho tradicional, típicas, ou as bifanas que nós temos que se usam aqui na zona, que levam tipo, é um género de uma bifana mais uma sandes de febra, enfim, aquilo é tipo uma febra, leva uma fatia de queijo, maionese de alho, por cima leva uma manteiga de alho e é tostado, pronto, é muito bom. Pizza, hambúrgueres, lasanha, strogonoff, almôndegas, pronto. Tendo em conta a questão 2, excluo já o strogonoff, excluo já, havia aqui outra coisa também que eu tinha que, por exemplo, a carbonara, porque eu aldrabo e faço com um bocadinho de natas, que acho que fica mais gostoso. Portanto, essas duas estão excluídas. Pela primeira questão do tempo, ficou já excluído o churrasco. Estou a entender assim um bocadinho. E depois disto tudo, eu pego e escolho. No caso, converso com o Leque, já fizemos esta conversa. E optamos por variar um bocado, vamos fazer uma francesinha. É possível fazer, ok, peguei no prato. E agora, tendo em conta a quarta dica, é possível fazer, sim. Eu tenho o forno para aquecer as francesinhas, podem ir todas um bocadinho ao forno, ou até de forma individual, mete-se uma no micro-ondas um bocadinho e depois deita-se um vinho quente. Fazer um molho é fácil. A batata, não é que, se calhar vou ter que fazer duas vezes porque eu uso air fryer, mas ao mesmo tempo, a batata não é aquela coisa, tipo, mesmo essencial para a comida, não é? Tipo, o acompanhamento é essencial, mas não é aquela parte, como é que eu quero dizer? Vocês não vão comer a mesma quantidade de batatas que o tamanho de uma francinha, né? Tipo, pronto, maneira de dizer. Então, nós conseguimos aqui gerir isto. Não tem nenhum ingrediente em específico que possa ser difícil de encontrar nesta altura do ano. Pronto. Então, fiz isto. Os primeiros 4 passos estão feitos. Fazer a lista de compras é o 5º passo e não é um passo que vá fazer agora. Provavelmente logo à noite, quando eu chegar, faço esse passo, mas então eu vou à minha despensa, eu olho para tudo aquilo que eu tenho na despensa, vejo os ingredientes que vou precisar e anoto. Antes de terminar a minha lista de compras, vou pensar então se vou fazer a entrada e se vou fazer sobremesa e o que é que vou fazer.
para este ano, para esta vez, pretendo fazer um género de uns cinnamon rolls de massazinha, portanto, tenciono fazer isso. Vou apontar todos os ingredientes que preciso comprar, acho que vai ser só mesmo açúcar amarelo e provavelmente manteiga, que o resto eu já tenho cá por casa. Penso eu, mas vou confirmar, não, os ingredientes todos, tenho levadura, tenho leite, pronto, mas é isso, vocês fazem isso e, ok, que entrada é que eu vou fazer? E depois, nós com estes colegas, lá está, que tem a ver com a segunda dica, que é ver bem quem é que são os nossos convidados, nós com estes colegas, por exemplo, temos um hábito que é, nós não vamos só para a hora de jantar, vamos sempre mais cedo e, regra geral, indo mais cedo, a nossa entrada nunca é colocada antes de jantar, mas é assim colocada ali, sei lá, 1 hora antes do jantar, porque é tipo meio que um petisco lá, estão a perceber, ali antes do jantar, dá aquela engonhada ao estômago e depois, passando 1 horita, normalmente temos o jantar. Então também vou planear e pensar qual é que será a entrada que eu quero colocar e uma entrada que tipo casa um bocadinho aqui com a refeição. Por exemplo, como vai ser francesinha, já vou excluir de fazer de entrada um pão com chouriço ou de fazer, por exemplo, a minha bola de carne. Portanto, vou deixar para outro tipo de entrada. Se calhar colocar uns queijinhos, um chourição, talvez, não sei, não vou decidir como vai, vamos ver. Mas a entrada é sempre mais fácil, porque nós, no próprio dia das compras, nós acabamos até por decidir aquilo que podemos fazer. E pronto, para já está, já partilhei esta primeira parte, já temos a lista das compras, é ir às compras e fazer. Agora, o restante, portanto, eu depois neste vlog vou introduzir aqui outros momentos, no caso vamos às compras e vou partilhar com vocês também as compras de supermercado, mostro-vos as compras de supermercado e depois dessa fase voltamos provavelmente aqui a estas dicas, que é ok, vou pôr a mesa do jantar. Então, na nossa sexta dica, porque a quinta foi ir às compras, vamos preparar alimentos e receitinhas. Como sétima dica, preparamos a mesa ajustada às nossas necessidades. E a nossa última dica, e a mais importante, desfrutem e deixem o telemóvel de lado.